A Elétrica Energia. Tá cansado, meu querido síndico, de pagar aquela conta salgada? Acesse a Elétrica Energia e descubra a solução para a sua conta, que está aqui, ó, pela hora da morte. A Elétrica Energia, tá aqui o link dos caras, bata um papo, entre no século XXI, energia limpa e barata. A Elétrica Energia. E se tu não existe, pode-moi pourquoi j'existe. Gosta de música francesa, Davi Barbosa? Não, né? Não conheço muito bem. Você não conhece, não é um profundo conhecedor da música francesa? Tá gravando já, querido? Tá, né? Foi, né? Beleza, pode abrir, né, os trabalhos? Pode sim. Saideira Podcast, no ar mais um episódio, mais uma noite, dessa vez pouco alcoólica, estamos tomando água, distração só pode ser, e ao meu lado ele, fazendo seu retorno triunfal a esta saideira, Davi Barbosa. Muito bem, meu querido André Rodrigues, feliz de estar de volta à capital mundial do buraco, hein? Já vou começar falando mal dessa... Tá cheio de buraco aqui, Goiânia. Quem que é o prefeito de Goiânia? Não tem, né, cara? Não tem prefeito? Não é o pastor? Pastor, asfalta o negócio aí, pastor. Tá horroroso dirigir aqui em Goiânia, mas de qualquer maneira tô muito feliz em estar de volta à Saideira Podcast. Lembrando, já se inscreve no canal, curte aí o vídeo, não precisa ativar a notificação, que é chato pra caramba a notificação, eu mesmo não gosto, mas você, se você gostar, você ativa, se você não gostar, não ativa, mas o importante é você se inscrever nesse canalzinho, tô muito feliz de estar de volta. Não, felicidade é nossa, Davizeira, e Davizeira, na sua primeira participação nesse retorno, já deu um pito no prefeito, já tá certíssimo. Isso, já, agora vai ser assim o negócio. E Davi, hoje conosco... Piloto, comentário de Fórmula 1, youtuber, o cara é o escambau de Madureira. Criador de conteúdo. Sabe, manja tudo de corrida de carro, esse cara é foda. Rodolfo Santos. Muito bem, fala Rodolfo. Seja bem-vindo, irmão. Boa, prazer mano, obrigado aí de vocês. ter colado aí com a gente, viu? Imagina, prazer é meu. É isso aí. Rodolfo, me fala uma coisa, você é piloto, qual é a sua formação originária? Qual é o primeiro trampo seu? Não, eu sou piloto profissional. Eu tive uma carreira sólida no automobilismo, mais de 15 anos. Estava afastado um tempinho, e aí voltei agora recente como piloto, profissionalizei de novo, estou no kart hoje. E a questão da criação de conteúdo apareceu, surgiu. E é recente, né, cara? 60 dias hoje. 60 dias, e explodido, e bombado. Estamos tentando. Não, tá muito massa, cara, seus vídeos. Se juntar todos os vídeos nossos aqui, não dá metade do que ele consegue. Não dá um vídeo dele falando do para-choque do Alonso. Pois é, cara. Ô, Rodolfo, me fala uma coisa. Você começou a ser piloto, naturalmente foi no kart. Como é que foi? Como é que você se descobriu piloto? Que você falou, pô, eu toco mais que a molecada aqui. Como é que foi? Então, eu comecei no kart rental, que é o kart indoor. Antigamente tinha muito em estacionamento de shopping, tudo. Eu comecei com 6 anos. Tinha um legal no Goiânia Shopping. Acho que ainda tem. Tem? Será que tem? Pô, se tiver, a gente podia ir lá fazer uma brincadeira, hein? Tem. Vamos lá qualquer hora. No cartódromo de Goiânia tem também. Boa. Agora a moda é montar no cartódromo externo. E eu comecei assim, como praticamente todo mundo, né? Todo piloto. Aí você ganhava dos moleques e falou, sou bom, hein? Eu gostei e pedi pro meu pai. Meu pai não deu muita moral, arrumou um kartinho pra eu andar, e aí eu comecei bem. E aí ele empolgou mais do que eu. E aí ele me profissionalizou, meio que forçava. Você vai que... Agora você vai. É legal. Você quer, você vai, ô desgraça. Mais ou menos assim. E aí, cara, eu comecei desde o 7, mas assim, super profissional. Eu sou de Anápolis, né? E Anápolis, a pista estava desativada, então eu tinha que vir para Goiânia todo dia, treinar. E 7, 8 anos de idade, criança quer brincar, né? Então foi isso. Eu passei minha infância, minha adolescência toda envolvido com automobilismo. Mas tinha dia criança que você não queria ir correr? Seu pai, Muito, não, vamos correr. muito. Não quero correr não, Muito. cara. Na verdade, assim, hoje eu sou instrutor de criança também, né? Montei uma escola de pilotagem em Anápolis. E eu tento passar para eles a experiência que eu tive. Eu chegou num ponto da minha carreira, eu criança ainda, com 10 anos, cheguei no meu pai e falei, pai, não dou conta mais, não quero mais. Não aguento mais. Quero andar de skate, eu quero brincar, eu quero fazer o que criança faz. Deu 6 meses, eu implorei pra eu voltar. Cheguei a parar, eu falei, não, pelo amor de Deus, é aquilo lá que eu gosto de fazer. E aí voltei, graças a Deus, profissionalizei no kart de vez, aí fui pra São Paulo, super novo, com 15 anos, fui morar sozinho em São Paulo. E aí do kart eu fui Forma Ford, Forma Renault, Forma 3, Sul-Americana. Daí cheguei para a Europa, estava com um contrato na mão do que hoje seria a Forma 3 de hoje, que seria já 2 degraus abaixo da Forma 1. Sim. E, inclusive, numa equipe
Hoje tem um brasileiro na equipe que eu andei. Contrato na mão, eu peguei a crise europeia ali, 2000 e 2009. Meu principal patrocinador era uma consultora suíça. E aí... Pô, que legal, conseguiu um patrocínio de fora. É, só que aí eu peguei o problema ali no ano. E aí ele falou, não vou dar conta de seguir contigo. Eu tive que voltar pro Brasil. Consegui ainda, andei mais um ano de GT3 aqui no Brasil com a Ferrari. Fiz um ano completo, aí depois eu falei, agora eu vou trabalhar, vou focar nas minhas coisas aqui, empresa de família e tudo. E fiquei afastado desde então. Rodolfo, me fala uma coisa. Qual é a principal dificuldade para se viver do automobilismo? Porque assim, eu acredito que aqui a gente tenha pilotos talentosos. Muitos. Mas são muito poucos que conseguem viver disso, né? Muito poucos ou quase nenhum. É verdade. Assim, para todo mundo entender... Automobilismo não tem nada mais caro no planeta de esporte que automobilismo. Não existe nada parecido. Sabe aquele esporte de boy, o hipismo, o polo? Não, esquece. Não chega perto. O cavalo mais caro lá do polo não chega perto de um kart. Eu escuto muito, mas hipismo, o cavalo é $1 milhão de dólares. Meu amigo, pra você chegar na Fórmula 1, do início até o final, assim, vamos falar, do início até uma Fórmula 2, se você for bancando, você tem que estar nas melhores equipes, você tem que estar... com o melhor equipamento, senão você não vai se destacar e não vai vencer, não vai chamar a atenção de ninguém. Então, vamos lá, então. Imagina o seguinte, tem alguém assistindo isso que tem um filho de 6, 7 anos e ele quer fazer essa conta. Quanto que se gasta ali do começo no kart, de estar andando no kart e disputar um campeonato paulista, um campeonato nacional? Você tem essa conta? Você sabe quanto se gasta até chegar ali na boca da Fórmula 1? Mais ou menos. É porque assim... Estimado. Você pode gastar X como você pode gastar 10X. O resultado talvez seja o mesmo. Então, tem muito disso também. Tem muito exagero no automobilismo. Gente que sobra muito. X quanto? Só para nós saber, assim. Cara, uma temporada de kart hoje profissional, que ele vai fazer um campeonato paulista e os 2 nacionais que a gente tem, que é Brasileiro e Copa do Brasil. Estamos falando aí de talvez 100, 150 mil reais por ano. Tá. Isso no kart. Não, dá pra pagar, né? Mas isso não dá pra pagar. É no kart, é criança. Claro. Aí você começa a subir. E aí eu não vou ter os números exatos porque varia muito, equipe para equipe, ano a ano. Mas assim, é estimado que uma carreira do kart até chegar numa Fórmula 2, se você for bancar tudo, estamos falando aí de 10 a 15 milhões de dólares. Dólares. Então, quando o cavalo custa $1 milhão de dólares... É isso. É 15 para chegar na Fórmula 1. Hoje, facilitou bastante a questão dos programas de desenvolvimento de pilotos. Então, assim, as grandes equipes entenderam que eles precisam formar novos talentos. Assim como foi Lewis Hamilton, Max Verstappen, todos foram formados. Eu ia perguntar isso para você. Esse negócio de programa de formação de pilotos começou com o Hamilton na McLaren? Ou já existia isso antes? A Ferrari tinha alguma coisa assim? Não. Quando que começou isso? Eu não vou saber te falar exatamente, mas assim, o primeiro programa que a gente tem mais notícia, assim, que deu certo, tão certo, foi do Hamilton. Né? Esse é o de referência. Que o Ron Dennis pegou ele menininho lá no kart. Essa história é verdadeira? É verdade, pelo menos ele fala que é. Os caras... A história que ele conta sai da boca dele. Ele fala que não vou saber exatamente o ano, mas ele com 10, 11 anos de idade, ele encontra o Ron Dennis num evento de premiação de kart, ele era kartista, e o Hamilton, assim, ele não era um cara que tinha grana, tinha tudo para dar errado. Não era um cara que tinha condição financeira alta, era um piloto negro, e aí ele chega no Ron Dennis, ele destacando no kart, o pai com 3, 4 empregos para manter ele, ele chega no Ron Dennis e falou, vou ser piloto seu em tantos anos. E o Ron Dennis falou, tá bom. Quando você fizer, não vou lembrar agora a história certinha, mas assim, quando você fizer tal coisa, você me liga, manda um e-mail. E aí ele chegou onde chegou e mandou um e-mail para ele. Pronto, consegui aqui. E aí chamou a atenção, o Ron Dennis começou, pelo programa da McLaren, a levar ele para a Fórmula 1. Então, aí a McLaren passou a cuidar da carreira dele, bancar a carreira dele. E isso hoje é normal. Então, assim, hoje você tem o programa da Renault, você tem o programa da Aston Martin, que tem um brasileiro, você tem o programa da Ferrari, você tem... As grandes equipes hoje têm os programas. Facilita bastante. Mas até você chegar a ser mostrado para um programa desse, tem que estar na Europa destacando, ganhando corrida. E no caso, num programa desse de formação, por exemplo, da Ferrari, a Ferrari custeia
a vida do piloto, desde o kart até a categoria ali pré-Fórmula 1 e tal? Normalmente eles pegam um pouco mais adiante do kart. Entendi. Sempre tem um talento que surge que no kart você já vê que ele é diferente. Mas é porque tem muito piloto de kart que quando chega no monoposto, por alguma razão o cara não vai. É assim, o kart é a formação, mas o monoposto é diferente. Então, às vezes não dá tão certo. Então, muitos programas pegam já depois que o cara já está ganhando Fórmula 4, destacando. E aí ele passa a bancar tudo. Vem cá, um kart vai até um kart profissional do Campeonato Brasileiro, ele vai até quantos quilômetros por hora? As retas dos kartões são curtas. E a gente usa a relação de coroa, peão e tudo para poder chegar no limite daquela reta. Anápolis é a maior reta do Brasil de kartódromo em Anápolis. Lá a gente vai chegar próximo a 120 km por hora. Pô, dá pra morrer, né? Tá, opa. Já morreu gente no kart? Já, mas hoje assim, como antes o esporte era mais amador. Então hoje você tem muito mais informação, equipamento de segurança evoluiu muito e vem da Fórmula 1 para baixo. Capacete é super evoluído. Mas se os moleques de 9, 10 anos chegam a essa velocidade de 120? 9 e 10 anos vai chegar aí a 90, 95 por hora. Dá pra morrer também, né? 90, mas o negócio do kart não é nem o final, é a aceleração, a velocidade que chega até lá. Saquei. Então, assim, de tempo de aceleração é o que mais se aproxima de um Fórmula 1. Sério? Tempo de reação e de aceleração. É muito rápido. Uma saída de curva. É muito rápido. Você pega um kart 2 tempos, que é o profissional, se você der o pé ali no meio da curva 100%, você vai rodar. Ô, Rodolfo, roda parado. Eu tenho uma dúvida, que eu acho que bastante gente tem. Uma pessoa comum, porque assim, na moral, eu dirijo pra caralho. Eu dirijo todo muito. Mundo acha, né? Eu dirijo muito. Ele dirige. Não, eu dirijo muito bem, Ele mas dirige, aí. Obrigado, André. O André já andou comigo. O que acontece? Eu sempre falei assim, porra, eu dirijo pra caralho. Se eu tivesse a oportunidade, você ia ver, ia arregaçar esses caras. E aí, uma vez eu fui em Interlagos ver uma corrida de Fórmula 1. Ganhei uns ingressos lá, fui fazer um test drive num carro da Fiat e ganhei. Fui com meu irmão até. Qual era o carro da Fiat? Acho que era um Siena, cara, eu não me lembro na Que época. test drive Mano, merda, hein? Mas você fez o test drive dentro da pista? Não, fui numa concessionária da Fiat. Meu irmão queria comprar Fiat esse carro. estilo. E aí os caras falaram, você não quer preencher a ficha aqui? É pra ganhar pro Grande Prêmio do Brasil. Eu falei, daí, mano, não vou ganhar. Mas acho que foi o prêmio mais legal que eu já ganhei. E aí eu fui pra Interlagos ver a tal da corrida lá ao vivo, tava chovendo. E eu falei, cara, eu sou muito pior do que o pior aqui dentro. Porque aí você tem uma noção ali de velocidade, de reflexo, enfim. O que eu quero saber é o seguinte, uma pessoa comum, uma pessoa normal, ela consegue dirigir um carro de Fórmula 1? Cara, não. Na verdade, assim, uma pessoa comum que não teve nada de experiência e tudo, ele sentar num Fórmula 1, dificilmente ele consegue sair com o carro, por causa da aceleração. Tem gente que já teve a oportunidade de brincar num videogame, Eu jogo pra caramba. Simulador. Eu jogo todos Fórmula 1. Então assim, desliga todas as assistências e tenta ir pra pista. Pouca gente vai conseguir. E a Isso é dificuldade? verdade. lá no máximo, lá no 110. Põe no máximo que tiver dificuldade e vai pra pista. É 1000 vezes mais fácil que sentar num carro de verdade. Até porque no carro de verdade, você tem a força G, que é o que mais complica, né? A força G que tá em cima do piloto atuando. Você tem o perigo que você tá correndo ali, então você não pode... Batimento cardíaco do piloto vai trabalhar ali 170 batimento cardíaco o tempo todo numa corrida. Mas por que você diz que a pessoa nem consegue sair do lugar? Aceleração? Aceleração. A embreagem não é igual ali do meu up? Não tem... embreagem na verdade é na mão, usa só pra sair. Tá. A embreagem é até fácil, o problema é a aceleração do pedal mesmo. Vai dar um toquinho... Pedal do freio, para você frear um Fórmula 1 mesmo, você vai precisar de 60 a 70 quilos na pisada. Mas isso a cada curva. E assim, o problema é que talvez você consiga passear num Fórmula 1, que vai ser difícil já, mas talvez você consiga passear. Mas quanto mais rápido você for, mais difícil vai ficando. Vai exigindo mais do seu físico, do seu corpo, do seu reflexo. É bem complicado. Eu tenho feito bastante vídeo explicando isso e tem feito sucesso, assim. Cara, começa da posição do piloto. O piloto fica deitado no carro. Então, eu tive essa experiência porque o Fórmula que eu andava era a mesma coisa. Você enxerga praticamente 5 a 10 metros para frente. Então, você está enxergando a pista, você está olhando 50, 30, 20 metros ali, você já está prevendo aonde você vai passar, mas assim, quando eu falo aonde você vai passar, é questão de centímetros ali que você está
tá preciso ali na onde você vai estar com o carro, né? Então, é bem complicado. Cara, tem uma coisa que me impressiona muito, você falou da visão, né, cara, que é uma coisa limitada, mas quando tá chovendo, aquele jato de água, o cara não enxerga nada, como é que corre, aquele bicho? spray, né, que vem. O cara vai num feeling mesmo, né, bicho? Acho que quem tá em primeiro é o que melhor exatamente. enxerga, né? Porque hoje, com a aerodinâmica e tudo do carro, criou esse spray para trás. Então vira uma nuvem mesmo, assim. Você não enxerga nada, é uma cortina de fumaça. Crazy. E aí o primeiro enxerga, o primeiro vai embora. Dali para trás ninguém mais vê. Polêmica aqui na mesa. No tempo do Senna, era mais difícil? Cuidado, olha, cuidado. Vai mexer com os fãs do As Senna. Senetes são bravas. Eu, viu? inclusive, eu fiz vídeo sobre isso já e tentei explicar, não foi muita gente que entendeu. Mas assim, eu acho que é mais ou menos igual ao futebol. O André entende bem de futebol, que eu acompanho. Mas o esporte muda, o esporte evolui. Eu acho que são habilidades diferentes. Hoje, o esporte, um carro de Fórmula 1 exige muito mais do físico do piloto do que antigamente. É mesmo? Muito mais. Sério? Você tem uma diferença mais ou menos aí de uns 10 segundos de tempo de volta. Hoje, das poles de hoje para a pole do Senna. Hoje é mais rápido. 10 segundos. Tá, olha só, 10 segundos é muito tempo na Fórmula 1. É uma eternidade. É muito uma tempo. eternidade. Com a diferença do primeiro para o último da Fórmula 1, vai dar ali 1,5 segundo. Nós estamos falando de 10 segundos. É muito mais rápido. Então, assim, e aonde está a diferença? Não é na reta, é nas velocidades de curva. E aí, hoje, você tem carro fazendo curva com 6G. Um piloto com 70 quilos vai pesar 400 quilos na curva. Então, explica isso da força G. Abre um adendo aí nessa explicação do Senna, porque nem todo mundo entende isso. O que exatamente é a força G? Como que ela age num carro de corrida, em geral? A força G é aceleração centrípeta, né? É assim... É a força que vai ser exercida no piloto. Quando a gente fala assim 6G, significa 6 vezes a gravidade que a gente tem normalmente. Então, realmente, de fato, é como se ele estivesse pesando 400 quilos. Então, essa força G vai atuar nele em todos os lados. Quando ele freia, ele vai ter uma força G empurrando para frente. Tá. A inércia, né? A gente tem o corpo que está em movimento tende a se manter em movimento, então quando ele freia, todo o peso do carro dele, corporal, vai tudo para frente. Eu já andei de ônibus, eu entendo disso aí. Exatamente. E aí ele entra na curva, o peso vem todo para um lado, ele vai para outro. O pescoço do piloto de Fórmula 1 é uma coisa, essa cintura de alguém. É impressionante. Eles treinam com 40, 50 quilos de peso levantando com a cabeça, porque no Fórmula 1... O capacete com a cabeça vai pesar mais ou menos uns 7 quilos. E aí você faz isso vezes 5, vezes 6, em cada curva, em cada aceleração. É muito desgastante. Ou seja, se tiver o pescoço meio mole ali, na segunda curva, o cara desmaia. Tem um vídeo legal que tá na internet, o pessoal pode colocar pessoa normal dentro de um Fórmula 1. Aí tem um Fórmula 1 de 2 lugares, o piloto está na frente, não me lembro quem que estava guiando o carro, e uma pessoa normal atrás. Aqueles de 2 lugares, de 2 né? lugares, Boa. usava para demonstração. Isso. É muito engraçado o vídeo. Que a hora que o piloto freia, a cabeça da pessoa de trás parece que tá solta, assim, ela vai para frente, aí ele vai pro lado, ela bate. E é muito engraçado esse vídeo, compensa ver. Mas o que você está dizendo o carro hoje é muito mais difícil de pilotar do que na época do Senna. É muito mais difícil. Porque assim, a lenda que a gente ouve é o contrário, né? Não, o carro do Senna é mais difícil, o carro mais do pesado. Senna era manual, ele tinha dificuldade. Então, é porque a gente é muito saudosista, né? Então a gente esquece também no passado, assim, a gente fica com essa coisa na cabeça. Em 93, foi a época que teve mais assistência tecnológica na Fórmula 1. Quando o carro tinha suspensão ativa, quando aquela Williams lá, né? A Williams, Isso. Exatamente, do Mansell. Isso. Inclusive o Senna... Mas quando o Senna entrou na Williams, aí proibiram, aí cagaram, a suspensão automática. Roubaram nós. De 93 para 94 foi proibido. Então, assim, por quê? 93... Por quê? Por que não foi de 92 para 93? Porque o Prost ganhou a porra do título, aí deram o carro cagado pro Senna. Explica isso, falou, não deixa esse brasileiro ganhar, não. Roubaram nós aí, ó. Mas então é isso. O carro não só roubou, como matou o Senna. Você vê como é um carro maldito. Só, perdão. Aqui, né? Explica aí, Rodolfo, por favor. Mas é exatamente isso. Tinha muita assistência no carro. E hoje é tudo proibido, hoje você não tem nada. Então, assim, foi o que eu mais escutei. Mas hoje tem assistência, o carro vai sozinho. Não. Antes era mais fácil tecnologicamente. Porque, assim, se a gente parar para pensar, é mais fácil dirigir hoje um Civic do que uma variante.
certo? 83, que é toda dura, com aquele câmbio ruim, entendeu? Então, assim, se você for fazer o paralelo com um carro normal, você vai falar, o Civic aqui manteiguinha, automático, gostosinho. Se a gente for fazer essa comparação com um carro normal, lógico. Mas se você for andar no limite nos dois, você vai ver dificuldade nos dois. É mais ou menos por aí. Mas, por exemplo, o Senna andou com freio ABS, com câmbio atrás do volante, que quase ninguém lembra, mas em 93 ele já tinha o câmbio atrás do volante. Igual é hoje, só que hoje não tem ABS, hoje não tem controle de tração, tá proibido, também já tem tempo. Suspensão ativa foi proibida em 93, nunca mais voltou. E além disso, o carro tá muito mais rápido. Mas esse exemplo é daquela Williams dos anos 90, mas, por exemplo, a Lotus que o Senna pilotou, ali não era muito mais, digamos assim, analógico? Sim, pesado? Mais mecânico. Era mais analógico, mas é o que eu tô falando, assim, o tempo de reação hoje é mais rápido. São dificuldades diferentes. Eu acho que não dá para comparar. Sim. Eu tenho... o que eu acredito é que você pega os gênios de hoje, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Alonso. Na época do Senna, eu acredito que eles iam ser gênios também. Assim como o Senna, Prost, Mansell, ia dar um jeito de andar nesse carro de hoje. Agora os meia-boca daquela época teriam dificuldade hoje. Por exemplo, o Berger. Berger hoje... O Berger era um bom piloto. O Berger, todo mundo implica com o Berger, é impressionante. O Berger era bom, o Berger tinha um Senna do lado. O J.J. Leto, pronto, o Leto. J.J. Leto. Gostou desse exemplo? J.J. Leto não anda de Renault aqui, viu, não consegue andar em Goiânia, que tá esburacada. Prefeito, arruma essa rua. Vai lá, pega o dinheiro do dízimo. Que isso? Pô, o maluco chegou com gás, hein, cara, de São Paulo. Não, é que eu vim trepidando de Aparecida pra cá, cara. Tô muito bravo. Mas você veio de carro, né? Eu vim de carro. E é lindo, né, quando você veio de carro São Paulo, Goiás, porque você vai São Paulo, as estradas perfeitas. Minas, as estradas mais ou menos perfeitas. Goiás é uma... impressionante. Não, e assim, eu acho até que legal. A estrada, a BR, tá legal pra vir. A parte de Minas, tem uma parte complicada ali, perto de Uberlândia, Uberaba, por aqueles lados. Mas São Paulo, tapete, agora, pra mim, o pior lugar é Minas. De estrada, assim, agora a cidade de Goiânia em si tá toda esburacada. Você que tá vendo isso é de Goiânia, você deve concordar comigo. Suspensão do carro vai pro cacete. Não, cara, acabei de trocar o carro, pô. E onde estávamos? Estava perguntando sobre piloto, né? Mediano. É verdade. Hoje. O piloto mediano, lá na década de 80, 90, hoje ele conseguiria andar? Não andaria. Eu acredito que hoje a gente tem, talvez, na história, muita gente vai discordar de mim, mas eu acredito que na história a gente tem um grid mais de alto nível. Técnico. A gente hoje? Eu acho. É mesmo? Eu acredito. Porque assim, teve aqueles anos dourados ali que você tinha Piquet, Mansell, Prost, Senna. Mas era os 4. O restante era mediano. Hoje não. Hoje você pega dos 20... Talvez ali 12, 13 tem condições de ser campeão mundial. Não, na última temporada do Schumacher, eu acho que foi o recorde de campeões numa mesma temporada, né? Eu não sei se numa foi mesma edição. edição. Com certeza tinha era Vettel, Alonso, ele, né? Hamilton. Button, isso. O Massa, que é campeão injustiçado. A gente vai falar desse negócio de Singapura aí, que inclusive saiu uma notícia esses dias aí falando lá de Singapura. É que o Bernie Eccleston fez um documentário e aí ele soltou umas coisinhas que... Não, já vamos falar agora. O que acontece? Explica pro pessoal o que aconteceu em 2008 em Singapura com o Nelsinho Piquet. E aí daí a gente dá a sequência, porque aquele ano, mais uma vez, a FIA roubou a gente e o Massa era para ter sido campeão. O Massa era para ser campeão. Né? E assim, não é tirando o mérito do Hamilton. O Hamilton não tem culpa de nada. Lógico que não. Inclusive, eu defendo a ideia de... Eu acho sim que o Massa deveria entrar com representação. Eu acho até que ele está entrando. Eu vi notícia recente que deve dividir o título. O Hamilton não tem que perder nada, mas o título também é de merecimento do Massa. Porque Singapura é a chave do Foi um grande escândalo, né? Foi. A Renault... E você não pode nem dizer que o Massa é louco, porque não falta parafuso na cabeça dele. Brincadeira. É a mola. Não era parafuso. Era uma mola. E no carro de quem? Do Rubinho, impressionante. Um dos melhores pilotos do o Brasil. Rubinho é extraordinário, eu sou fã do Rubinho, cara. Sensacional. Mas enfim, a Singapura foi o seguinte, em 2008 a Renault estava super pressionada, você tinha o Flávio Briatore que precisava mostrar serviço. Os dois pilotos eram Alonso e Piquet. Alonso e Nelsinho Piquet. E assim, o Nelsinho também, cara, muita gente fala, mas assim, ele tava numa situação também, cara, pressionado. Ele era empregado. Sim. Ele era empregado, então assim, obedece quem tem juízo.
Então, dizem que o Alonso não sabia de nada, eu duvido muito. Eles combinaram que numa determinada volta o Nelsinho ia bater o carro para dar um safety car. E ali aconteceu um trecho completamente difícil de bater, o Nelsinho bateu. Foi na reta, não foi? Foi numa saída de curva no início de uma reta. Isso. Ele bate no muro, o carro fica lá, porque é o problema dessas pistas de rua, né? Você tem que entrar com o safety car para tirar detrito e tudo, tirar o carro. E o Alonso tinha acabado de parar no box. Ele tinha parado 1 ou 2 voltas antes. E aí ele vai lá e o Nelsinho bate. Quando todo mundo tem que entrar, o Alonso era o primeiro com o pneu trocado já. Continuou ali em primeiro e ganhou aquela corrida. Sim, pista de rua é difícil também de ultrapassar. Então eles já tinham calculado. Se eu não me engano, foi a única vitória que eles tiveram no ano. E aí o que acontece? Quando ele bate e todo mundo vem pro box, o Alonso já tinha parado, foi quando teve o pit stop desastroso da Ferrari. Que é da mangueira? Da mangueira que ficou presa no carro, e aí ele perdeu tempo. O Massa liderava a corrida até o Nelsinho bater. E aí, esse assunto voltou à tona porque o Briatore andou falando... O Bernie Eccleston andou falando que ele tinha conhecimento do caso já antes de encerrar a temporada. E aí, se isso é verdade, eles tinham que ter feito alguma coisa. Eles só foram fazer depois que acabou o ano. Que aí o Nelsinho foi demitido, né? E aí o pai, o Piquet pai, que é o Nelson Piquet, resolveu falar, ou seja, eles adiaram ali o Nelsinho vexame, né? Abriu a boca e aí, coincidentemente, ele saiu da Fórmula 1. Foi o único que tá fora. Foi? Achei que ele tinha sido demitido antes e falou Não, depois. O Briatore também foi banido, né? Foi, mas o Briatore vira e mexe tá lá. Ele tá sempre com o Alonso. Ele continua sempre acompanhando o Alonso. Ele era manager do Alonso, né? Ele que levou o Alonso pra Fórmula 1. Então, assim, na verdade, quem foi punido foi o Nelsinho. Foi o único punido. Foi o único punido. É. Então, eu realmente acredito. O Massa foi campeão por direito e deveria dividir o título. É que assim, imagina o impacto que isso teria no Brasil, até na formação de novos pilotos. O Massa sendo campeão em Interlagos, vencendo a corrida. Imagina o que seria, o que poderia ter sido o automobilismo brasileiro nos anos seguintes, né? De uma vitória assim. Sem dúvida. Então, tudo bem, o Massa se entrar hoje, for campeão hoje, Massa, parabéns, campeão, legal demais. Eu acho até que seria muito justo se ele entrasse com uma representação desse título semeado entre ele e o Hamilton. Legal. Mas perde tudo isso que a gente poderia ter vivido, né? Porque o Massa acabou perdendo na última curva aquele título, e aí a história do automobilismo brasileiro até agora poderia ter sido muito diferente. Cara, duas perguntas. A primeira, pra gente não sair desse tema, levando em consideração que hoje é muito mais difícil de pilotar do que há 10, 20, 30 anos, o Hamilton é o maior piloto de todos os tempos? Você me pegou nessa, né? Boa, hein? Se eu falar que eu vou apanhar na hora que sair daqui. Vamos lá, o Hamilton tem os maiores números. Eu acho que é discutível você falar, por exemplo, o Senna no auge com o Hamilton no auge. Eu acho que é difícil fazer essa comparação, é discutível. Mas cada um tem seus pontos fortes e tudo. Mas com tudo que ele conquistou, o Hamilton, com toda a carreira longa que ele teve, que o Ayrton não teve essa chance, com o que ele representa fora do esporte, para mim ele é o maior da história, sem dúvida. Maior até que o Schumacher. Maior que o Schumacher. Pelo que ele representa também fora do esporte. Sim. Por tudo que ele carrega, tudo que ele defende, eu acho que ele... Sem dúvida, ele é o maior. E o Hamilton tinha, né, um recorde que eu acho que é o mais impressionante dele. Eu não vou me lembrar qual temporada que ele está agora, mas ele venceu em todas as temporadas. Ninguém fez isso. Ele só não venceu ano passado. O ano passado. Eu fiquei torcendo, rapaz, também. Pra ele vencer. Primeira temporada dele foi o quê? 2007, né? Foi 2007. Então você imagina, ele passou quantos anos vencendo em todo o ano que ele estava. Eu me recordo no começo do Hamilton, salvo engano, mas assim, ele ganhou a primeira ou segunda corrida que disputou. Ele pegou um carro bom, né? Ele pegou a McLaren com o Alonso. E era o Alonso parceiro dele naquele ano, né? Ele desbancou o Alonso naquele ano. Mas o Hamilton era favorecido. Cara, mas o Alonso estava no auge, independente. Ele estava de igual para igual e no final ele bateu o Alonso, né? Então... Não existe isso numa equipe de você, da chefia da equipe, dar atenção igual para os dois pilotos, né? Não. Cada piloto tem seu grupo de trabalho, seus engenheiros, seus mecânicos. Então é de fato uma disputa entre os dois ali.
engenheiro de um não passa informação para o engenheiro de outro, e tem muito disso. E sempre, sempre, sempre uma equipe vai apostar mais naquele que ela acredita mais. Ela bota mais fé. Foi isso que lógico. aconteceu, por exemplo, com Rubens Barrichello. O azar do Rubinho, não posso nem falar azar, porque por tudo que ele fez, né, na carreira, super vitorioso e tudo. Mas assim, ele tava do lado do cara que a gente toda hora põe ele como talvez o melhor da história, junto com o Hamilton, na mesma prateleira que o Senna. Ele tava do lado do Schumacher, que montou aquele grupo ali da Ferrari, né? O Schumacher foi pra lá e montou todo mundo. Então, é difícil pro Rubinho. Schumacher era privilegiado dentro da Ferrari? Sem dúvida. Demais, né? Você já viu o Rubinho contando a história, que é o seguinte, ele acertava muito bem o carro, aí lá tinha 3 opções de pneu, você viu isso? A, B e C. Aí o melhor era o B, só que ele, se ele dissesse que era o B, o que é que os caras iam fazer? Iam meter o B pro Schumacher, ele falava, não, melhor é o C aqui, o C é o top. Aí sobrava o B, ele metia. O Rubinho é foda. Ele é fantástico. Ele conta essa história, que às vezes, algumas situações ele mentiu para a equipe, e acho que na primeira vitória ele fez isso. Pro acerto do Schumacher não ficar legal. Porque quando ele fala assim, não, o melhor pneu é o B, aí passava ali um pouquinho o cara fala, não, mas a gente pensou aqui, o B não vai ser bom pra você, não. Acho que pra você o melhor é o A. E aí, de repente, o Schumacher tava com o B. Teve muito disso. Cara, isso não é um problema hoje em dia, esses carros serem tão longos? Muito. Porque, por exemplo, numa pista num circuito de rua, não ultrapassa mais, né? Mônaco virou uma procissão, né? Pronto. Então, mas é uma procissão, exatamente. Mas por quê? Por causa do tamanho dos carros, peso do carro. É largo, comprido e muito pesado. E aí por isso que não dá, mas não, tem lugar em Mônaco que não cabe 2 carros. Sim. Simplesmente não cabe. Então, eles precisam voltar a diminuir o carro e deixar mais leve. Ou tirar Mônaco do calendário. Não dá pra tirar. Não tira, né? Mônaco é a Fórmula 1, não tem como tirar. Você vê aqui não tem como. A corrida ali na TV, ali você fala, putz, eu lembro das corridas. É igual você tirar o Maracanã no futebol, não se tira, não tem como. E não tem também como alargar ali a pista, porque afinal de contas é as ruas, né? Ali não tem jeito. Mas esse negócio dos carros grandes tem essa mesmo. É uma coisa de louco isso, né, meu querido? Como é que você começou com o negócio de criação de conteúdo de velocidade? Porque é um negócio recente que você está fazendo. Inclusive, o Instagram tá aqui embaixo, né, Augusto? E aí, conta pra gente. Você começou no Instagram, no TikTok, como é que foi isso? Por que você viralizou tanto na rede social? Então, foi totalmente ao acaso. Eu comecei gravando um vídeo do Alonso, e eu estava mostrando uma câmera on-board onde ele mexia no volante durante uma volta de classificação. E nessa volta ele alterava o carro 16 vezes, o setup do carro. Então ele mudava o freio do carro para cada curva que ele ia fazer. Esse vídeo você postou? Aí eu postei, eu falei, o pessoal acha que ganhar um Fórmula 1 hoje em dia é fácil? Dá uma olhada no que o Alonso está fazendo. E eu fui narrando a volta. Agora ele mexeu no diferencial, ele mexeu isso, mexeu aquilo, mexeu no freio, voltou o freio, mexeu errado, voltou. Eu fui narrando o que ele estava fazendo. Quando eu postei esse vídeo, foi no TikTok. E aí fui dormir. Quando eu acordo no outro dia, tinha, 200 mil visualizações. Caraca. Aí eu tinha um perfil com 1000 seguidores, que não postava nada praticamente. E aí comecei a receber muito comentário falando que, mas tá igual um videogame. Tá? O PlayStation é mais difícil. E aí eu resolvi fazer um vídeo e falar, não é. Pera aí, deixa eu te contar então como que é ganhar um Fórmula 1. Você sabia que tem a Força G, que a gente comentou. O volante pesa 15 quilos. Quantas coisas o cara faz durante uma corrida que é 1h30? O volante pesa 15 quilos? Por causa da Força G. Ah, sim. É um volante hidráulico. Não é direção eletrônica quando... Não, parece mó levinho, assim, né? Quando você tá vendo uma corrida, aquela câmera que fica por trás, assim, parece que é mó de boinha. É difícil, é pesado. A força que o piloto exerce no pedal do freio chega a 60, 70 quilos. O batimento cardíaco médio do piloto, durante 1h30 de corrida, é 170, 160. Então, assim, são coisas absurdas. A cabeça do piloto chega a pesar 40 quilos numa curva. Quantas curvas ele faz durante uma corrida? Tem o relevante da temporada passada com o porpoising. Sim. Né? Que o carro, agora você tinha uma aceleração de cima para baixo, que não era normal. O carro ficava parecendo uma pipoca na pista, por causa do efeito solo. Oh. Então, assim, realmente é muito difícil. E aí eu fiz esse vídeo, postei. Aí esse passou, não sei agora quanto que vai estar, mas deve estar perto ali dos 3, 4 milhões no TikTok. Caraca. O Instagram deve estar com uns 3 milhões. E aí o Felipe Massa pegou meu vídeo e postou na rede dele. E aí foi quando aconteceu, porque aí a coisa tomou uma proporção que eu não esperava. Dali pra frente eu falei, agora vou começar a abastecer de conteúdo sobre isso, coisa que ninguém tem falado.
coisa mais técnica, mas para a pessoa, não para o especialista, mas para a pessoa que gosta de assistir, mas não está entendendo o que está acontecendo. Então, meus vídeos são sempre focados nisso. Uma pessoa normal, que não é do meio, que gosta do esporte e quer entender um pouquinho mais da parte técnica. E aquele cara que já gosta, acompanha Fórmula 1 há um tempo também entra lá e se identifica com o conteúdo. Eu tô com uma linguagem mais simples, mas falando uma coisa super complexa. Então, eu faço o vídeo desde contando quanto custa um carro de Fórmula 1. Quanto é que custa? 15 milhões de dólares. Tá zoando. 15 milha? Cara, você aí, ó, no Marista, achando que essa sua BM aí é grandes bosta. 15 milha. Não paga o carburador, cara. Para com isso. Paga a lasca do pneu. 15 milha custa um carro, 15 milhões. Mano. Caraca. E o preço maior tá no motor. Que eles... O motor é 10 milhões. 10 pau o motor. O que eles fazem? Acabou a temporada, tem que construir outro carro e o carro anterior faz o que com aquela mulher? Vai Guarda pro na museu. garagem. É mesmo? Eles guardam alguns carros. Se eu não me engano, eles produzem 3 carros por piloto por temporada. E aí eles se o piloto for muito bem, ele não dá, não? Fica lá exposto na entrada lá da... Acho que o Massa ganhou um carro, 2 carros. Foi? Da Ferrari. Mas é raro de acontecer, hein? O piloto ganhar carro. Eu lembro que o Vettel tinha uma reportagem, que ganhou um carro da Red Bull, na entrada da casa dele tinha lá um carro. Mas o Vettel, o Latifi não vai ganhar um de carro. 4 títulos deve ter ganhado um carro só. Isso. Mas eles não reaproveitam nada? Um exemplo assim tosco. Não, pega a bombina aí, pô, do aquele filtro de ar lá que tava bom, tava meia bomba, mas ainda dá pra rodar. Eles precisam prestar conta, ainda mais agora se tem teto de orçamento. Então eles precisam prestar conta de cada peça produzida. Então você precisa produzir tudo. Você não pode reaproveitar nada, que senão você estaria infringindo o teto. Você tem que ir com aquele teto, fabricar seu carro e se virar o ano inteiro. Bicho, pergunta de $1 milhão. Por que o Brasil não tem mais o diabo de um piloto na Fórmula 1? Antes do Rodolfo responder, pera, João Kleber. Ó, Augusto, pega uma cachaça aí pra nós aí. Tem a mãe aí? Pegar aquela cachaça. Ô, Rodolfo, você vai tomar uma? Eu vou experimentar, vai. Tá, você vai experimentar, não vai fazer desfeita. Piloto não pode dar mau exemplo. Não vai fazer essa desfeita. Eu tô estranhando André Rodrigues hoje, não tá bebendo. Não, ô Augusto. Acho que eu pego, pô. Acho que eu pego. Boa. Pergunta de $1 milhão, então, enquanto você pega? Por favor. Eu vou respondendo enquanto ele pega lá. Boa. Então, a gente tem alguns pilotos bons chegando, que a gente tem chance. O Drugo é real? É um deles, é real. O Drugo, sensacional. O Drugo quebrou um jejum de 17 anos, que a gente não era campeão da categoria de acesso à Fórmula 1. Fórmula 2 aí, né, no caso. Exatamente. Agora é chamada de Fórmula 2. Antes era GP2, a gente teve 4 vice-campeonatos enquanto o GP2. E quem foram os vice-campeões? Vamos ver se eu consigo lembrar, né? O Nelsinho Piquet foi vice-campeão. Não vingou. Chegou na Fórmula 1. Piquet chegou. Mas não vingou. O Lucas de Grassi foi vice-campeão, chegou na Fórmula 1. Tá. E é um talento desperdiçado também. Eu também acho. A gente teve Bruno Senna vice-campeão. Ele foi vice-campeão? Não sabia. Foi. Olha só. Bruno Senna cadê seu copo, covarde? GP2. É esse, né, o seu? Tá bom. Olha aqui, ó. Cachaça Prosa Mineira. A Prosa Mineira aqui, ó, pra mim e pro Rodolfo. Você não vai mesmo? Não, eu vou. Toma aí, eu bebo do seu. Tá bom, do seu. Beleza. E aí, o Bruno Senna, o de Graça, o Nelsinho... Eu acho que o Luiz Razia também foi vice, se eu não me engano. E aí o Drugo chegou e ganhou esse título no ano passado. O Drugo ganha no terceiro ano. Ixi, isso tudo? Isso tudo. Vou até dar uma enchidinha aqui no meu... Isso aí foi a força G. Pra não parecer que... Desceu mais que devia. Foi, cara. Calculei mal. Então aí, o Drugo, ele chega, é campeão no terceiro ano e... Saúde. Meu Deus do céu. Tava com saudade disso. O menino é rápido. Tá bom, né? Vai, a sua aqui, André. Mete aí, pô. O Drugo foi, ganhou no terceiro. Ele... Olha, eu já até esqueci a pergunta. O Drugo, quando ele faz a primeira etapa da Fórmula 2, ele já vence na segunda corrida da primeira etapa. Tá. Então, assim, ele chegou já na corrida do domingo. Tá. Ele chegou já impressionando. Então, e aí ele ganha umas corridas, aí ele não se deu bem aí no outro ano ele vai para uma equipe maior, não se dá tão bem, volta para a primeira equipe que ele tava, que era uma equipe pequena. A Campos? Agora você vai me pegar. Não é Campos, não. Não era Campos. Eu vou lembrar o nome daqui e já eu falo. E aí ele volta para essa primeira equipe dele e é campeão. E não era uma equipe grande. E ele foi campeão, assim, dominante, total. E aí
O Drugo hoje ele é piloto reserva da Aston Martin. Ele quase correu na primeira etapa, que o filho do dono, o Lance Stroll, o Stroll sarou lá, né, do acidente. Mas tem que tirar o chapéu para ele também, porque com 15 dias ele recuperou de 3 fraturas. E chegou em sexto ainda. Chegou em sexto, tava bem. Quase tirou o Alonso na primeira curva, mas tava bem. Foi. Não, 15 dias ele não recuperou 3 fraturas. Ele correu com as 3 fraturas, né? É impressionante. Ele fraturou um dedo do pé, 2 punhos e tava lá correndo. Só o punho, né? E aí ele fala que... Se fosse nós, era um atestado até o fim do ano. Pra guiar um Fórmula 1, eu ia nem que fosse um braço. Eu ia. É verdade. Mas então o Drugo ele é piloto de reserva da Aston. E aí a Aston tem um acordo com a McLaren que ele também passa a ser piloto reserva opção para a McLaren. Então assim, eu acredito que o Drugo vai. Ele vai chegar lá? Vai. Estatisticamente, todos os campeões da Fórmula 2 chegaram. Tá. Então ele não vai ser o primeiro, ele vai. E ele hoje é piloto reserva. Ele é reserva da Aston Martin, que pode ser usado da McLaren. Aston Martin que esse ano vem com tudo e muita prosa, né? Vem com tudo. Me fala uma coisa, você achou que foi uma boa escolha dele, essa assinatura para ser reserva da Aston Martin, visto que os pilotos são Alonso e o filho do dono, que é o Lance Stroll. Ou seja, não vai ter muita oportunidade aí, pelo menos nos 2 próximos anos, penso eu. Eu não conversei com o Drugo sobre isso, não conversei com ninguém próximo a ele sobre isso, mas eu acredito que era a opção que ele tinha. Você acha que tinha assim, outra opção. Não veio nada sei lá, da AlphaTauri, nada da Williams, não da que tenha Haas, saído. não teve nada Não assim. foi divulgado nada, mas eu acho que essa era a opção que ele tinha. E visto o investimento que a Aston Martin tem feito, eu acho que ele fez uma excelente opção. Boa. Você tem hoje o Nick De Vries, que chegou na Fórmula 1 agora. Isso. O De Vries é um campeão de Fórmula 2 também. O De Vries é um fenômeno, que ficou na porta da Fórmula 1 ali, querendo entrar e não dava. Ele foi campeão e aí ele não conseguiu entrar. Aí a Mercedes estava entrando na Fórmula E, que é o campeonato mundial de Fórmula de monopólio elétrico. Mandou ele para lá. Aí ele achou um jeito de entrar com a Mercedes, que ele não era piloto Mercedes. E aí ele vai, no segundo ano ele é campeão da Fórmula E. E aí ele volta para a reserva da Mercedes na Fórmula 1. E aí tem a oportunidade que o Alex Albon na Williams, teve né? uma apendicite, se eu não estiver enganado, em Imola. E aí ele era a reserva da Mercedes, mas era um cara ali, parceiro, equipe parceira, ele foi lá e sentou. E chegou em nono. E chegou em nono com a Williams, pontuando o primeiro GP dele. E aí esse ano ele tá sentado lá no AlphaTauri. Então assim, a oportunidade pro Drugo vai surgir, eu tenho certeza. Boa, é isso aí. Então você que é brasileiro e fala, porque a Fórmula 1 não tem graça sem brasileiros, em breve vai ter graça pra você. E, embora pra mim tenha muita graça, eu sempre acompanho. Independente, sempre... né? Não, independente, acho que... Enfim, não tem brasileiro, pena, mas o esporte continua sendo muito legal, sim. Inclusive muito mais legal do que em outras épocas. E assim, só pra falar, a gente tem na Fórmula 2 o Enzo Fittipaldi, que tá numa equipe grande, é piloto da Red Bull, da academia da Red Bull, então assim, eu acredito que o Enzo também uma hora vai beliscar alguma coisa ainda na Fórmula 1. Bom ou tá lá por causa do nome? Não, o Enzo ou vai evoluir ainda? Não, o Enzo é muito bom. O que ele mostrou ano passado, ele ficou, se não me engano, foi em quinto, mas tava sempre ali pódio, pegando pódio com carro ruim, primeira temporada. É que a gente pegou um negócio com esse nome Enzo, né? Você é mó Enzo, mano, dá licença, não sabe porra nenhuma. Então o Enzo é um bom piloto. E na Fórmula 3 a gente tem o Bortoleto, que tá na equipe que eu andei lá, na Trident, que eu andei na Europa. Legal. É uma equipe italiana, não é? É uma equipe italiana. Sensacional, tanto a equipe quanto o Bortoleto. O Bortoleto chegou já vencendo. O Alonso meio que empresaria ele. E, assim, sensacional. Ele venceu na primeira corrida dele, de Fórmula 3. Esse aí vai chegar forte. Aquele filho mais novo do Piquet, por onde anda, hein? Pedro Piquet. É um que teve um acidente terrível, não sei se você se recorda. Teve alguns. O cara é bom de volante, tem que ver alguns. Não, mas ele é bom. Mas... Existe uma névoa no sobrenome Piquet. Mas você me falou de acidente terrível, eu lembrei de um que ele teve recente agora de kart. É mesmo? Que ele quebrou pé de novo e tudo. É, mas o Pedro... Se morria gente no kart, aí ó, quase que o Pedrão foi. Ele tava num kart de marcha e parece que quando ele foi frear, o disco de freio de um lado quebrou. Aí o kart freou só de um lado e ele deu no muro. Kart de marcha? Puta, deve ser mó... Esse Caraca, mano. Esse... Tem que ser raizão mesmo. Mas ele tá em alguma categoria hoje? Não, tá no kart só. É, né? O Pedro então a chance de prosperar e chegar a uma Fórmula 1 Pedro, pequena, né? Remota. Vai para outro caminho. Entendi. Desencanou.
Quem assumiu agora que vai pra Fórmula 4, se eu não me engano, é o filho do Emerson. O filho mais novo dele, o Emo. Super novinho, vai andar de Fórmula 4. Emo Emo? Fittipaldi? É. Emo Fittipaldi. Você tá zoando, é mesmo? É verdade. O Enzo- dá um Wikipedia aí, O Enzo é Augusto. neto. Pô, coloca na tela. O Enzo é neto. O Enzo é neto, O Emo é saquei. filho. Caramba. Pô, eu não sabia. Fittipaldi fez um filho emo, viu, cara? Emo, tem Bem. o Emo, o Enzo e o Emerson. Como era o nome da equipe do Fittipaldi, a equipe brasileira? Copersucar? Hã? Copper Sugar. Copa Açúcar. Ah. O carro era amarelo, né? Não, eu tô viajando aqui. É, o carro era Branco, verde, não é? Verde, com amarelo. é. Não é da minha geração, mas assim, eu vi fotos, vídeos. Tem uma Mas história é pra isso aí. contar. Um dia fui dono de uma equipe de Fórmula 1, né? Assim, história... Não, é orgulho, né? Claro. Porra, você- Rodolfo, Brasil. pra você, os 5 pilotos, o top 5 de todos os tempos da Fórmula 1. Sem falar a ordem. Não, falando a ordem, claro, a gente quer a polêmica. Eu não consigo pôr ordem. Não, mas sim. vai, por ordem. Tenta aí, vai. Talvez seja a primeira vez que você vai fazer isso. Mas vai lá, número 5 aí. Número 5, tal. Não, Número ó, 4, tal. Vou falar assim, ó, na mesma prateleira, eu não consigo colocar quem tá acima e abaixo. Eu acho que o Hamilton do esporte é o maior. Mas de qualidade técnica, eu colocaria ele talvez no mesmo padrão ali do Senna. Quem? O Hamilton com o Senna. Hamilton, Senna. Vai. A Schumacher, sem dúvida nenhuma. Tá. Outro mega completo. Daí você tem... Eu foram vou falar mais 3, da minha hein? geração. Já vai, foram porque, 3, hein? Então, vou falar mais da minha geração, porque, assim, pra trás, Nick Lauda, Jim Clark, Fangio, eu não peguei esses caras, eu não vou palpitar muito, mas o Alonso coloca entre os 5, Ó, Alonso. sem dúvida. Quando já foi 4? 4. Schumacher, Alonso, Senna e Hamilton. Falta um aí pra você coroar esse seu top 5 aí. Tá todo mundo querendo que eu ponha Verstappen, mas eu acho que o Verstappen ainda Ainda não não. merece, não. Assim, Mas vai chegar, não vai? Eu acho que Meu, chega. o menino Tem tudo pra chegar é e- brutal, né? E talvez ser discutido ali, eu acho que ele passa o Hamilton, se ele tiver a vontade de passar o Hamilton, ele tem idade pra isso, né? Tá. E qualidade ele tem. Mas vamos lá, quem mais que eu colocaria com eles? Hoje, 2023, então ele ainda não entra. Daqui a uns anos a gente vai falar com você vai falar, Não, vou sem colocar dúvida, agora sem o dúvida. Verstappen. O Verstappen tem muito do Senna, né? A agressividade Tem. dele tem muito do Senna. O pessoal que fala assim, o Verstappen é sujo, porque ele fecha os caras na curva. Mano, é igualzinho o Senna. É igual, o Senna era agressivão, colocava o carro onde não É dava. porque piloto tem assim. Né? Você tem que. Tá forte, hein? Tá forte. Cadê o copo? Dá mais uma aí. Dá mais uma. gostosa ela, né? Não. Aqui, ó, a prosa mineira. Ela tem um gostinho de canela com morte que dá um elan diferente. Aquela morte amadeirada, sabe? Mas piloto, ele tem que impor respeito na pista. É. Porque se ele não impõe, o outro impõe em cima dele. O piloto bonzinho, Não vai. como quase em tudo na vida, o Não bonzinho vai. se lasca. Como era o nome do japonês lá? Qual deles? O da agora, da Fórmula 1? Não, pô, dos Não, anos 80. Nakajima. Nakajima. Bonzinho da nisso. Não, mas não. Vai jogar Mario Kart, irmão. Bonzinho, o pô. bonzinho, na Fórmula 1, principalmente, que é aquele esporte que ele é de equipe, óbvio, mas é o piloto ali, é ele, o carro e o nome dele ali no placar final. O cara que é muito legalzão e tal, ele não consegue destaque. É difícil, né? difícil. Qual o bom não moço? chega. Assim, você pegar a lista de bons moços que foram campeões do mundo, Eu te dou um Vai. Jason Button. Esse era um Button, cara bonzinho. o Button é legal pra caramba. Vettel é legal pra caramba. Mas assim, normalmente, você mas pegar o Vettel estatisticamente... teve que se impor em cima lá do Mark Webber. A maior né? rivalidade do... sim. Mas eu acho que a maior dele talvez tenha sido até com o Ricardo. O Ricardo acho que foi um cara Sim, que bateu mais sim. de frente com ele. Que dó do Ricardo esse final de carreira dele, Era né? um outro cara bonzinho, né? Ele So- era agressivo, sorridente, mas sempre bonzinho. sorridente demais, né? Puta Sempre- piloto. É, Esse aí vai fazer falta. Eu espero que ele volte ainda. tá lá de reserva lá da Red Bull, né? Tá a reserva do Pérez, né? A batata do Pérez tá O quente. Checo Pérez. Me fala, você não acabou seu top 5? Falta um ainda? Falta um, pô. Falta um. Não pipoca, Eu não. falei quem? Schumacher, Alonso, Senna, Hamilton. Hamilton. Será que eu tô esquecendo de alguém? É assim, um cara que mediu força com o Senna de quase, tá? Que ele ficou atrás, mas de igual pra igual, tem que estar nessa lista The que é o Doctor. Prost. Prost. Tem que estar. O Prost, eu tenho muito respeito pelo professor, viu? Você vê aquela imagem do Prost com aquele narigão. A gente odiava ele nos anos 80. Quem tem
35, 40 pra cima, vai lembrar Não sabe nem disso. quem é o Prost. Não, mas pra cima Assim, 35, 40, sim. É isso. Pra baixo... E aí vai falar, sabe. nossa, eu odiava aquele francês. Mas aquela rivalidade fazia um querer Ele fez o Senna ser mais que crescer, o outro. sem dúvida. Tanto é que o Senna perde um pouco do Claro. ânimo quando o Prost fala que vai parar. Tem aquele áudio clássico dele na Williams já, né? O Prost comentando a corrida e ele manda um míssil, Prost e tal, não sei o quê. Eu acho que essa rivalidade no esporte ela é importante. Messi e Cristiano Ronaldo, né? Magic Johnson e Larry Bird, né? Prost e Mansell. Eu acho que quando você tem assim, essa rivalidade que é lembrada depois por muitos anos, faz um querer bater o outro ali de qualquer maneira. E isso acaba sendo bom, né? E foi que assim, que muita gente fala que a Fórmula 1 ficou chata, só dá Hamilton, que ele dominou aí, sei lá quantos anos. E não tinha ninguém pra bater de frente com ele. A gente teve um ano só que o Rosberg conseguiu, inclusive, bater o Hamilton, mas... Puta cagada. Foi mais... O Rosberg, ele é um cara também, assim, eu também acho que foi sorte, mas foi mais azar do Hamilton que sorte dele. Mas o Rosberg foi um cara que bateu 7 vezes campeão do mundo. Foi. Ele bateu o Hamilton e bateu o Schumacher depois. É isso. E aí ele aposentou falando assim, velho, a minha conta no Insta é assim, ó, bati 2 heptacampeões. Quem Só pode isso, só comigo? isso que ele ele tira fez. mó onda. Cara, por que americano não gosta de Fórmula 1, hein, bicho? Boa. Americano tem o esporte deles, né? A Eles Indy? têm a Ou a Fórmula Indy NASCAR? e tem a NASCAR. Que inclusive a NASCAR está estreando no Brasil esse final de semana. Amanhã eu estarei lá. Ah, tem aqui em Goiânia, né? Exato. É a Boa. primeira etapa da NASCAR Brasil, no Brasil, que começa esse ano. Que legal. Em Goiânia. Que legal. Amanhã é a classificação. Do meu amigo Thiago Marques. Cadê? Tem os ingressos aí? Vamos lá amanhã, André. Aí é com o Thiago, aí não é comigo. Pô, que coisa aleatória. Vamos ver uma NASCAR aqui. Vamos ver uma NASCAR aqui em Goiânia. Qual é o setor que fica aqui, o autódromo, essa porra? Nem sei. Putz, mano, passando lá o Flamboyant, lá você vai embora. Vai reto ali. Não sei qual é o setor lá. Passa embaixo do viaduto e vai Mas embora. aí amanhã a qualificação e domingo é a corrida. Isso. Tem Fórmula Truck também esse Tem final de Fórmula semana. Truck, Jafone vai correr, Caio Castro vai correr. Caio Castro na Caio Fórmula Castro vai correr na Truck. Fórmula Truck também. Que loucura, hein, bicho? Ele é piloto da Porsche Cup e vai correr de truck. Então, assim, lá nos Estados Unidos, eles têm esse esporte, Fórmula Indy e NASCAR, muito forte. E talvez até mais forte que muito evento de Fórmula 1. É impressionante o que eles levam de gente, Indy 500, como que é. Você vai... Hoje não começou a mudar depois que a Liberty Media comprou a Fórmula 1. E aí ela faz uma revolução que a Liberty Media, para quem não sabe, comprou a Fórmula 1, o evento Fórmula 1 do Bernie Eccleston. E ela é uma empresa americana, promotora de eventos. E quando começa a pandemia, eles tiveram a sorte de estar no lugar certo na hora certa, que eles lançam um documentário, seriado que todo mundo assistiu, Drive to Survive, Dirigindo para Viver. É muito bom, né? Assiste essa Sensacional. porra. Esse eu recomendo, assim... E detalhe, cara, aquilo você não precisa nem, sei lá... Ah, meu Deus, tem 500 temporadas. Meu irmão pega a 4ª temporada, Exato, assiste o episódio, isso, 12º. Isso, você não precisa ver na uma ordem. história- Não precisa ver, é maravilhoso. É igual Chaves. O episódio que estiver passando, você vai ver e vai entender. É muito legal. É sensacional. muito legal. Que mostra justamente o que eu tô tentando fazer lá, mostrar coisa que ninguém tá acostumado a ver em televisão, é o que eles fazem. Só que eles fazem com um bastidor de briga entre piloto da equipe, como é que é o contrato. O chefe da equipe falando mal de tal piloto. É muito legal. É muito briga bom de mesmo, chefes né? de equipe dentro de uma sala de briefing, coisa que a gente não vê. Então a Liberty Media deu essa sorte de pegar a pandemia, de viralizou total esse seriado. E aí Netflix é muito forte nos Estados Unidos. E a intenção da Liberty Media é ir para os Estados Unidos. A Fórmula 1 começou esse trabalho com o Bernie Eccleston lá atrás, eu não vou lembrar o ano, mas teve um GP de Indianápolis que teve um problemaço lá. Acho que Só não sei 6 se foi carros. 2007, exatamente. A gente tinha 2 fabricantes de pneu, era a Michelin e Brixton. E eu acho que era a Michelin que estava com problema nos pneus. Estavam estourando os pneus no oval de Indianápolis, imagina, bateram no muro. Na última curva ali, o pneu estourava. Estourava. né? E aí só os carros com pneu Brixton resolveram correr. E o Rubinho, inclusive, correu, porque o Rubinho estava na Ferrari, eu acho, e era Brixton. E aí, imagina... E aí foi um fiasco, todo mundo vaiou e tudo. A Fórmula 1 nunca mais voltou pra lá, ficou um Foi. tempo. Não, mas imagina uma corrida. Você vai, você paga, Exato. tem ingresso, tem direito de transmissão e começa uma corrida com 6 carros. Aham. Cara, Você tem uma fala, coisa mas que me que incomoda. porra é essa? Uma coisa que me incomoda um pouco no oval é porque tu não sabe quem tá na frente, bicho. O oval é Fica mais ou aquele menos... aquele autorama da porra. Isso. Você não sabe quem é que tá na frente, meu A irmão. Indy é mais ou menos igual a gente falou do Chaves.
pode pegar no meio da corrida, que o último ao primeiro talvez tenha chance. Dá um safety car lá, o último ganha a corrida. É impressionante. Então, mas você não acha que isso é uma coisa de americano? Americano gosta fazer o show, né? Isso, americano gosta de esporte assim, que ele que não é quer no que último o primeiro minuto. vá embora e some. Não, ele, por exemplo, na 30ª volta da Fórmula 1, o Verstappen tá liderando, já sabe que vai acabar ali. Na Fórmula Indy, na NASCAR, não. O cara que está em último pode ganhar a corrida a qualquer momento, vai dar uma bandeira, vai acontecer um acidente, a curva é sempre para a esquerda. Só que isso eu acho uma coisa de americano. Sim. Porque assim, o futebol americano é assim, a NBA é assim, o esporte do americano, ele gosta daquela emoção até o último segundo. Ele gosta do inesperado. Isso, né? Uau, que legal que foi. Às vezes nem é tão legal assim. Mas o futebol, o soccer, né? Ele tem essa dificuldade nos Estados Unidos por causa disso. O público vai no jogo, virou primeiro tempo 3-0, ele fala, cadê? Vai ter emoção ali? E tem também aquele negócio, eles fazem 3, 4 corridas no mesmo dia, né? Um negócio assim. Na Indy, não. Na Indy, não. Na NASCAR? Na NASCAR. Na NASCAR pode ser. Eu vou te ser bem sincero, eu não acompanho tanto a NASCAR americana. A brasileira eu vou acompanhar agora, a partir de amanhã. Boa. Mas a americana eu não acompanho tanto. Mas a NASCAR tem várias divisões nos Estados Unidos, é super difundido assim, o esporte lá. Não, é verdade. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, eu fui conhecer inclusive Daytona e Indianápolis, que eu não conhecia. Não. E aí... eu conversava com as pessoas dentro do autódromo, as pessoas da lojinha vendendo roupa, boné dos pilotos da NASCAR, da Fórmula Indy. Eles não conheciam o Alonso, não conheciam o Schumacher. Eu falava de Fórmula 1, ninguém conhecia. Não, quem que é? Schumacher? Não, nunca ouvi falar. É o outro mundo. E tava no auge do Schumacher. Então eles não conheciam. Aí a Liberty vem fazendo esse trabalho. Então, assim, ela começa lá começando a resgatar, levam uma corrida pro Texas, Circuito das Américas. Daí eles fizeram o Netflix, contrataram um produtor de Hollywood para fazer a música, a abertura da Fórmula 1, é criado por um produtor de Hollywood. Então eles vai começando a mexer com o americano. Esse ano a gente tem GP de Miami, que é sensacional, nas ruas de Miami. A gente tem o GP do Texas, que é Circuito das Américas. E tem a corrida mais cara do calendário, que é Las Vegas. Essa vai ser demais. Tá todo mundo esperando que vai ser o maior evento do ano, o maior evento da história da Fórmula 1. E dali pra frente, eu acho que aí entra de vez. Vai ser ali na strip, né? Ali na avenida principal. Passando os cassinos. Imagina isso, cheio de cassino, Paris, né? Com as luzes, né? Vai ser à noite. A Fórmula 1 já correu em Las Vegas. Correu no estacionamento, se eu não me engano, daquele cassino Rio. Sério? Mas isso, acho que década de 60, 70, não sei. Mas, enfim, hoje a gente tem uma equipe americana, que é a Haas, e um piloto americano, que é o Logan Sargent. Que entrou esse ano, né? Entrou esse ano. Com certeza com o dedinho da Liberty Media, para poder vender isso para os Estados Unidos. A Indy fez a cabeça do brasileiro, assim, no começo desse século, né, cara? Com as transmissões históricas da Band e tal. Do Luciano do Vale? Tinha um pessoal ali bom, né, cara? Tinha. Não, e assim... E você tinha brasileiros correndo e disputando. Era isso que eu ia falar. Gil de Ferran... Né, Gil de Ferran que foi quem abriu porta, assim. Isso. A gente teve antes, Emerson Fittipaldi andou lá, Nelson Piquet... Não, o Emerson tem um anelzinho lá, né, cara, das 500 milhas. Tem uma 500 milhas. Hélio Castro Neves, o maior vencedor das Grande 500 milhas. O Spider-Man foi campeão. Então, o Brasil é vitorioso nas 500 milhas também. O Hélio Castro Neves e o Tony Canaan... Dos relatos que eu sei, eles são celebridades, assim. Não, o Tony impressionante. Impressionante. Né, não, o Hélio dançou com as estrelas lá, né? Aquele Dancing with the Stars, né? Aí o cara tem que ser muito famoso pra chegar aí. Não vai chegar qualquer Zé lá, vai chegar eu, você, e querer dançar. É verdade. Então os caras são mesmo celebridades. O esporte lá E eu acho que a Fórmula 1 tá começando a incomodar a Fórmula Indy. A gente já viu os pilotos de Fórmula Indy reclamando da Fórmula 1 entrando lá e tudo. Eu acho que vai tomar o espaço deles lá. Cara, tinha um americano muito bom à época, um lourinho, um cabelo até aqui, que ele concorria muito com o Canaan. Esqueci o nome do cara, o cara era foda. Mas tudo bem. E, bicho, vem cá, tu acha que a saída da Fórmula 1 pra Band fez bem, fez mal? Pro público, pra formação de nova audiência? Não, fez muito bem. É mesmo? Fez. Assim, a Globo, eu gosto. Sou um defensor do Galvão Bueno. Bueno, pra mim, é um gênio. Somos três, então. Ele é um gênio. Na minha frente, ninguém fala do Galvão. Volta, Galvão, por favor. Eu sempre defendo o Galvão, porque eu acho que ele é um gênio. Se a Fórmula 1 é o que é. Se o Senna é o que é, foi o Galvão que fez. Lógico, o Senna é o Senna.
Mas o Galvão ajudou a acontecer essa questão do herói brasileiro e tudo. E quando ela vai pra lá, pra Band, a Band aí tem um pouco mais de liberdade, né? Na grade e tudo. Então, você liga hoje na Fórmula 1, você vê a Mariana Becker andando pelo grid ali, mostrando, conversando com o piloto. Você vê cena que antes você não via. Coisa que na Globo tava passando ali o pequenas empresas, grandes negócios. Né? É então, verdade. Assim, o valor que a Band deu pro esporte não compara com o que a Globo fazia. E eu acho que é esse bastidor que tá pegando esse público que tá chegando agora. Eu tô com saudade. Sabe uma saudade que eu tô numa corrida de madrugada, bicho? Corrida. A Austrália é o clássico, Austrália, né? Depois de domingo agora a gente vai ter Jeddah. Agora é o quê? Emirados Árabes? Arábia. Não, Arábia Saudita. Arábia Saudita, né? Aí domingo agora, que é a Arábia Saudita, a próxima já é a Austrália. Aí você Austrália, mata a sua saudade. a Austrália durante décadas foi a primeira corrida, né, cara? Ela abriu o campeonato. E Que Brasil abriu era o campeonato, segundo, né? Aham. O Brasil era o segundo. Quais as pistas que você acha mais legal nesse atual calendário? Sei lá, fala 3 que você acha legal pra caramba e 3 bosta. Pra ficar igual. Como corrida ou como pista? Não, como pista. Que Como você pista? acha legal. Fala, pô, Cara, essa corrida de pista Jeddah desafiadora. é legal, porque assim, legal no sentido ela é uma pista muito desafiadora, muito perigosa. É o circuito de rua, mas é a pista mais rápida do calendário. Eu acho que ela só perde pra Monza, se eu não me engano. Mas de rua ela é disparada mais rápida. É muito mais que o perigosa. Azerbaijão? Ela é muito perigosa. É? Mas muito mais. Ela, assim, hoje eu tava falando até com um amigo jornalista que eles precisam intervir, precisam fazer alguma coisa. Porque Sério? é uma pista que qualquer hora vai dar um problema grave. Eu vi lá que mudaram uma curva, deixaram acolchoada, não sei se é... dessa Exato. maneira, né? Eles Não sei se mexeram esse é o termo. em 3 pontos, se eu não me engano, da pista. Como eu tava falando mais cedo, o piloto ele fica enterrado no carro. Então ele não tem muita visibilidade. Como lá é muro, você passa colado no muro, você não tá vendo o que tá acontecendo depois. E aí eles afastaram o muro 7,5 metros, se eu não me engano, de 2 curvas, para dar mais visibilidade pro piloto, que tá entrando na curva e já enxergar lá no final dela. E mexeram na chicane também para baixar um pouco da velocidade para ver se ficava mais seguro. Não adiantou nada. Os caras estão vindo atravessar dessa chicane e tá quase dando o muro. Tá mais perigoso que antes. Caramba. Mas das pistas, vamos lá. Imola. Eu tenho que falar porque eu andei em Imola. É mesmo? Aí, eu andei lá, visitei onde o Senna... Tem um memorial do Senna muito legal lá. Tamburello ainda existe? Não existe mais, né, a Tamburello. Ela ainda existe como o nome Tamburello, mas hoje é uma chicane. Antes era uma reta curva, assim, uma... Era meio que um cotovelo, assim, você via e fazia... O cotovelo é mais fechado, era meio que um curvão, assim, você fazia de pé embaixo sem medo. É, né? Tanto, é uma das provas que o Senna bateu porque teve algum problema mesmo no carro. Mas Imola, sem dúvida, Spa-Francorchamps, não tem nem o que falar. Spa-Francorchamps. Interlagos, cara. Interlagos... É, né? Não, e detalhe, pra quem gosta assim, de um simulador, de um videogame Fórmula 1, sabe que essas 3 aí, pra correr, são as melhores mesmo, cara. Aí, Spa pra fazer aquela ridge lá, Spa-Francorchamps é maravilhoso mesmo. sensacional. Aquela curva lá da subida lá? Quando né? Passa na reta dos boxes, e aí você faz um S em subida, assim, que deve dar uma força G pra baixo. Não, o Davi era viciado, até um tempo atrás, não muito tempo, era viciado em videogame Fórmula 1, né, cara? Não, mano, eu tenho jogo todo. Mas você tem simulador mesmo ou é no controle? Não, eu vou no controle. Já joguei com volante. Às vezes num grupo que a gente tinha, né? Assim, 3 da manhã o Davi mandava foto. Gente, acabei de ganhar a Suzuka aqui. É verdade. Lembra dessa porra? Lembro. Ô, Rodolfo, me fala uma coisa. Tá, as 3 mais legais então, pra você, Arábia, Bélgica... A Arábia eu acho legal, né? Divertida pelo risco dela. Pelo risco. Mas pista mesmo, clássica, Imola, desculpa. Spa e Interlagos, que é sempre a melhor corrida. E as 3 mais merda, que você fala, pra mim podia tirar do calendário. Mônaco. Mônaco é a corrida mais chata, não tem. Hungria também é chato. Ninguém passa, né? Como é o nome da Hungria pista da Hungria chato. mesmo? É Hungaroring. Olha, isso daqui é meu conhecimento de videogame, rapaz. Quem falou que PlayStation não me dá uma base aí, ó? Putz, que mais que a gente pode tirar do calendário? Tem muita pista. Você fala assim, esse GP eu não vou acordar cedo pra ver, não, porque não vai acontecer. Eu acordo em mano. todos, porque eu tô sempre ali pra ver, mas Hungria, Mônaco, a corrida é muito chata.
Mano, eu uma vez falei que era procissão, o pessoal queria me xingar, me Ah, mas mandaram mensagem no Mônaco, Instagram. Mônaco a Mas, corrida mano, é chata. chatão, Mônaco tem mano. que ter na Fórmula 1, mas a corrida é muito chata. Aí como é que faz pra tornar a corrida de Mônaco uma coisa atrativa? Os Não carros tem têm que como. diminuir, Põe não uns tem kart, como. põe os caras no kart. Ah, tem que só diminuir se o for. carro. É, porque o tamanho do carro não dá, né? Sim, mas não vão diminuir os carros pra uma corrida, nem mudar tudo. Não, que o regulamento tem que ir pra esse lado. Hoje os carros são muito mais pesados, tá quase o dobro do peso já. E tá muito longo, tá longo e largo o carro. Não, é impressionante a foto dos carros de hoje com o carro do Senna, sei lá, do primeiro Não título. precisa ir muito é, pro Senna, você creio. pega carro de 2005, 2006, do Alonso ali, a Renault azul dele lá. É quase o dobro do carro. Quantos metros? Ah, não me pega. É. Eu não vou lembrar de cabeça. Qualquer número que eu te der agora, eu posso errar por meio metro e vai... Mas é bem mais longo, bem mais longo. Tira mais uma pista aí. Você falou Mônaco, Hungria... Pista chata? É. Aquele GPzinho meio... Eu não gosto de Abu Dhabi. Abu Dhabi, Eu é não a gosto. Eu ia última falar coisa. isso do também, ano. cara. A gente tem história de Abu Dhabi, que normalmente decide campeonato, mas é uma pistinha meio enjoada. Boa. Também não passa muito carro. Cara, hoje o piloto é tão importante pra acertar o carro quanto era antigamente, porque antigamente disse que assim, o piloto fazia toda a diferença na hora de ajustar, né? Hoje é também? Hoje já tem mais informações. Eu acho que fazia mais diferença antes, mas hoje continua sendo. O feeling do piloto faz você economizar tempo. É que hoje também tem muita coisa computadorizada, os dados, né? A Do que telemetria cada hoje coisa te fala rende, tudo né? em tempo real. Então, assim, antigamente o Rubinho tinha que descobrir por conta própria que tá tendo algum problema ali na suspensão, na curva. E aí, hoje não. Hoje o engenheiro avisa ele, ó, curva tal, você freia um pouquinho antes porque tá assim, assim, assim o carro. Então, hoje, com a telemetria, tem essa facilidade. É a única coisa que eu concordo que tá mais fácil hoje. Questão dos dados. Mas ainda faz muita diferença o piloto. Explica pra gente, tecnicamente, por que não se morre mais na Fórmula 1 hoje? Graças a Deus. Segurança, Amém, né? segurança. Mas tecnicamente, Verdade. os avanços das últimas décadas. Tá. Tem muito a ver, assim, tudo na Fórmula 1, eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, como todo item de segurança ele precisa de um teste real. Então, assim, você prevê tudo ali que você acha que pode acontecer. Mas só hora que acontece, que você fala, opa, escapou isso aqui que eu não tinha pensado. E aí eles vão lá e começam a desenvolver para esse lado. Quando o Senna morre, foi por causa de uma barra de suspensão que entrou no capacete dele. E aí o Schumacher fica com essa preocupação na cabeça o capacete pode ser perfurado, a Fórmula 1 entra e precisa diminuir a velocidade dos carros, aí começa a entrar os carros com fibra de carbono, aí o capacete passa a ser fibra de carbono, e o Schumacher, ele junta com a Schubert, que é uma empresa alemã, uma fabricante de capacete, e começa a desenvolver o capacete. Quando o Massa vai para a Ferrari, o Massa passa a usar o mesmo capacete do Schumacher, que era esse Schubert que o Schumacher já vinha desenvolvendo, já tinha 5 anos. Quando o Massa toma aquela molada na cabeça, quem salvou ele foi o capacete. E aí, se você pega na história, o acidente do Senna tá ligado ao salvamento do Massa. E na Fórmula 1 tudo é assim. A questão do Massa, da mola, daí fala, pô, mas tá muito vulnerável, a questão da frente ali do piloto. Daí reforçaram o capacete, colocaram o halo, que também teve um acidente com um menino da Fórmula 2, que um carro perde a roda vem quicando e ela quica na cabeça dele. E ele morreu? E ele morreu. Ele faleceu na pista. E aí inventaram o Imagina halo. velodo, um bagulho quicando, uma roda. O peso, quicando. né? Tá louco. Imagina. velho. Não. Ela pingou. A e roda aí- do seu Uno aí, se sair voando, batendo na cabeça de alguém, mata qualquer um. Imagina de um Fórmula 2? Ela era Fórmula 2. Fórmula 2, mesmo assim, imagina a veludo do bagulho, tá louco. E aí inventaram o halo logo depois, que começa toda essa Que é discussão. aquele arco, tudo, né, em cima que do é carro. o arco. É meu vídeo mais assistido da... mais de 5 Boa. milhões. Augusto, roda aí o vídeo aí, ó. O do halo. E aí o halo, ele já salvou pelo menos 4 pilotos. Salvou a vida mesmo. Teve um caso do Hamilton também, né? O Hamilton teve o Verstappen em Sim, Monza, em 2021, Isso. que ele quica na cabeça do Hamilton e só não afundou mais no capacete do Hamilton. Dá uma por causa do agonia halo. ver aquele vídeo. Aquele Mas o Porque a mais, roda do Verstappen ela passa, rodando, né? E ela o marca o capacete capacete assim, do ó, Hamilton. aqui em cima. mas o mais Dá impressionante uma é do gastura Grosjean. ver aquilo. O Grosjean, né? Então, eu ia te perguntar do Grosjean. O carro pegou fogo, desintegrou o carro e ele conseguiu sair vivo, sair andando. Lógico, saiu com a mão queimada. Mas, mano, um milagre. Esse ele ter acidente, ficado 10 vivo. anos antes, ele tava morto. Tava, e teria sido decapitado, inclusive. Com certeza. Né? Sem o halo, ele tava decapitado. É. O Conta halo aí. abriu o caminho, pra quem não sabe,
ele perde o controle do carro na reta, logo no começo da corrida, e ele vai de Bahrein, frente pro né? guarda-reio. Foi no Bahrein. Bahrein. E ele vai de frente pro guarda-reio. O halo abre o guarda-reio como se fosse uma lata. Se não fosse isso, era a cabeça dele que abriu o guarda-reio. Olha isso, mano. E o carro separou em dois. Então, que o carro separa em dois, que é outra coisa que não deveria ter acontecido, é o tanque de combustível ter saído do carro. E aí esse tanque começa a pegar fogo. A gente não vê carro pegando fogo na Fórmula 1 tem muitos anos. Porque antes o tanque do Fórmula 1 era rígido. E aí começaram a fazer o tanque flexível justamente para nessas pancadas ele não vazar combustível. E aí ele fica preso no carro. Ele demora 30 e poucos segundos para sair do carro. Para quem não sabe... Desespero, velho. Capacete anti-chamas, ele tem uma balaclava, que é uma touca que a gente coloca, que é anti-chamas, o macacão anti-chamas, a luva anti-chamas. O capacete dele derreteu. Coisa de 20 segundos a mais, ele ia se queimar inteiro, assim, o corpo. E ele saiu com algumas queimaduras na mão. É impressionante. Você viu o acidente, eu assistindo, eu falei, cara, perdemos o piloto. Você tava vendo ao vivo, você falou, eu achei que... Fudeu, morreu. Eu falei, vai acabar a corrida, vai sair o helicóptero e acabou. Tá vendo? Não, e esse negócio do tanque de combustível não ser mais rígido, me corrija se eu estiver errado. Hoje, inclusive, nos carros de passeio é assim, né? Ou não? Aí eu não sei te responder. Dizer, né? Que eu saiba, não. Mas eu não sei te responder. A tecnologia que a Fórmula 1 usa, o tanque, ele parece uma sacola. Sim, Parece uma sacola, assim. Ele é... Ou seja, dá pra dizer que hoje a Fórmula 1 é um esporte seguro? Com todo o desafio da insegurança dela, ela é seguro. Tem muito tempo que você não vê um piloto... Um acidente mortal. A gente teve... Qual foi o último, você lembra? Jules Bianchi. Ah, Que ano? Verdade. Em Suzuka, eu não vou lembrar o ano, 2014, Bateu talvez. no trator, não foi? Mas então, aquilo, só nesses casos. Tá cagada também dos bater japoneses. no trator, né, bicho? O japonês faz a coisa toda legal. Porra, o japonês é mó perfeccionista, limpa Mas errou estádio, nessa. faz o caralho e deixa uma porra de um trator na pista. E antes Porra, dele, japonês. antes dele o Senna, né? Ou não? Na Fórmula 1... Não, acho que... não sei, é verdade. Você Pode falou ser. Acidente fatal, talvez. E o Bianchi, né? É o Jules Bianchi. Ele não morreu na pista, ele foi pro hospital, ficou quase um mês em coma, não foi? Mas assim, e o Bianchi, assim, muita gente fala assim, o Halo teria salvo o Bianchi. Não, ele não tomou pancada na cabeça. O que matou ele foi a desaceleração bruta Foda. do cérebro dele, que chacoalhou demais. E tinha um trator no meio do caminho, né? Um negócio... Ele bateu no trator, mas parece que ele bateu de ré. A gente tem uma foto do carro dele, que ele tá no carro ainda, o capacete tá intacto. Não pegou nada próximo à cabeça dele. Mas foi a desaceleração que pegou ele, que não aguentou. Você já teve algum acidente pesado correndo, bicho? Vários. Mesmo? Assim, aí falando mais de... No kart, vários. Mas assim, aí de Fórmula 3, eu tive... Na minha primeira corrida em Interlagos, eu já tive um... Que a gente usa um equipamento que chama Hans Device. O que é isso? Esse equipamento, ele salvou muito piloto já também. É aquele negócio da coluna, né? Exatamente, protetor de cervical. Uhum. Ele é uma proteção que vai Parece assim, uma volta. banda alemã, Hans Device. Vou escutar Hans Device no meu Spotify. E ele prende no capacete assim. Tá, E eu tô ligado. Aquela ele é parada. justamente para não ter essa desaceleração quando você bate. Tá. Ele segura um pouquinho. E a em cabeça. Interlagos você teve um acidente? Eu tive um acidente que, se não fosse esse Hans, tem uma foto que meu capacete tá assim com o volante do carro. Então eu teria dado com a cara no volante. Que loucura. E eu tive um acidente mais feio, que eu tava em terceiro, se eu não me engano, Fórmula 3 Sul-Americana, em Londrina. O piloto saiu lá para trás, que tá na Stock Car hoje, inclusive esse piloto. Ele escapou e veio quicando na grama do lado de fora, me pegou fazendo a primeira curva de Londrina, pegou no meio. Esse é o acidente mais fatal de corrida, que a gente chama de T-crash, uma batida em T. Porque a aceleração lateral que você leva, essa aí é aquela que te quebra inteiro. E aí fez um buraco no meu cockpit, que é a célula de sobrevivência, que é para preservar a vida do piloto ali, fibra de carbono, maciço, não sei o quê. Fez um buraco nela. Porque foi o nose do carro dele, que é o bico dele, que é fibra de carbono também, na outra fibra de carbono. Fibra com fibra. Não dá certo. Um palmo pra cima, eu tinha levado minha cabeça embora. Sério, mano? Essa aí eu tive sorte. Como é que você sai de um acidente desse, mano? Você sai meio Sai falando... tonto. Não, mas você sai assim e fala, puta, mano. Não, você não Opa, pensa. vou parar de fazer essa Não, você porra não aqui, pensa. porque esse bagulho não dá futuro, não vou estudar. O dia que o piloto pensar isso, ele não volta. Isso, é o que todo mundo diz. Era isso que eu queria saber de um piloto. Tem isso na cabeça de falar assim,
na próxima corrida, caralho, mano, alguém vai me pegar aqui do lado. Aqui. Se você entrar pro carro com receio, você vai bater. Né? A falta da confiança vai te fazer bater. Isso no kart, em qualquer categoria. Se você pensar por 1 milésimo de segundo, você vai dar ruim. Ou seja, bateu, na próxima entra arregaçando. A melhor coisa, por exemplo, eu tenho piloto de kart lá que eu dou aula, que às vezes tem um acidentezinho. Nada muito grave, mas passa reto numa curva, bate nos pneus. Aí o menino começa a chorar, a criança, né, 7, 8 anos, chora, assusta. Fala, volta pra pista e vai andar. Agora. Porque se ele voltar pra casa com trauma, ele não volta pro kart mais. Então ele tem que voltar pra pista pra ver, não, que lá foi um erro, uma fatalidade, não vai acontecer de novo. Cara, esse tipo de coisa acontece com todos nós, sei lá, pilotando uma bicicleta. Às vezes você tá pilotando, você passa 2 minutos literalmente no automático e do nada você volta com você e fala, tá cacete, o que eu tô fazendo aqui? Acontece isso também não... Não pode. É isso... O Senna tem aquela história de Mônaco, que ele entrou no estado de trânsito tamanho, que de repente ele bateu e porra... Deu uma desconcentrada. Ele tava tão superior ao resto do grid que aí, a hora que fica fácil pro piloto é a hora que ele erra. Porque aí ele entra naquela calmaria que não deve entrar. Se você pegar a câmera... Tem algumas câmeras de Mônaco que é legal... Principalmente quando o Mônaco está com chance de chuva, que é o piloto coloca a viseira transparente. Você vê os pilotos passando a 1 centímetro assim, do guardrail. Isso é crazy. E aí você olha o olho dele, ele não pisca. Eu peguei uma câmera que mostra onboard mostra o capacete do Vettel, eu não lembro que pista que era. E o Vettel dá uma volta inteira sem piscar uma vez. Cara, que pariu, o nível de concentração do piloto. Porque se ele bobear milésimo de segundo, ele passa reto numa curva, ele bate no muro, ele tá sempre no limite. Esse negócio do medo em acidente acontece com pessoas normais no trânsito. Né? Eu sofri um acidente que eu não dirijo chuva, mais. Principalmente, né? Chuva principalmente. Não, mas assim, é que eu bati feio, dei PT no carro e não dirijo mais. Não tem isso. Muito. Ou então, eu tive um acidente, teve vítima fatal, prefiro não dirigir. Por quê? Acontece exatamente isso que você falou, da pessoa pegar aquele trauma e falar assim, puta, vou ter que voltar pro carro. Eu não sou especialista no assunto da parte, né, neurológica. Psicológica da parada. Psicológica, mas no automobilismo funciona assim. Você tem que voltar pra pista, que senão o trauma vai ficar. Você acha que o Massa, depois da molada na cabeça, ele deu uma bagunçada nele? Todo mundo fala isso, não sei qual é a sua opinião. Pode ser. Isso às vezes não, via de regra inconsciente, né, Sim, cara? inconsciente, mas... O Piquet fala isso, né, que depois do acidente ele também não era o mesmo e tal. Porque assim, o Massa, até a mola na cabeça... Ele era era um monstro, ele era o... resultado o tempo todo, né? E aí depois da mola ele começou a tomar pau do Alonso e começou a cair. Aí a gente não sabe os bastidores que teve ali também, mas assim... Pode ser que ele ficou assustado, isso aí ele mesmo fala. Mas isso é muito normal e não é só na Fórmula 1 não, cara. No esporte, no futebol, o cara tem uma lesão, às vezes ele não tem mais a mesma segurança de entrar na dividida que ocasionou aquela lesão. Eu não sou especialista no futebol, acompanho como torcedor só, mas assim... Peraí, como torcedor de que agremiação, amigo? Vai, já conta aí. Eu sou flamenguista. Filho da... Eu tenho uma história engraçada. Eu devia ter perguntado. Não, eu tenho uma história engraçada. Quando eu parei de correr pela Ferrari de GT3, 2009, eu fui convidado pelo Corinthians para fazer o centenário do Corinthians de Porsche na GT3, que eu tinha acabado de fazer um ano com o carro da Ferrari, e eu ia fazer de Porsche com o Corinthians. Eu lembro dessa escuderia do Corinthians. O carro tinha o número 100, eu era o piloto principal, tinha mais um convidado. Eu sou flamenguista. E aí, eu falei, não, lógico, vamos lá, sou profissional, vou comprar a camisa do Corinthians aqui e vamos embora. E aí eu fui para Interlagos, era a primeira corrida, e não sei o quê. Eu fui fazer meu primeiro treino, tava super bem, confiante no carro, 10 voltas. De repente, até hoje, assim, eu não entendo direito o que aconteceu. De repente, a suspensão afunda, perco a traseira e dou no muro. O carro destruiu. Eu tinha uma foto só do carro do Corinthians, número 100, centenário. Volto pro box com aquela cara, né? A equipe puta comigo, o primeiro treino que eu tava no carro. A equipe fica puta quando o piloto... O mecânico já olha pra você e fala, eu vou trabalhar até amanhã cedo. Porra, mas qual a culpa que você teve? Nenhuma, né? O troço destruiu só? Então, mas aí é a minha palavra contra o que eles viram. Eles viram bater, né? Eles não sabem que a suspensão, aconteceu uma coisa, um pneu... Os caras deixam de seguir no Instagram, assim, fala, filho da puta, bateu. Desgraçado, não quero mais... E aí eu tava num hotel, num shopping, que tinha uma loja oficial do Corinthians. Enquanto eles foram lá ver o carro, eu falei, cara, vou sair daqui que eu tô num estresse, vou lá comprar
meu vestiário de Corinthians que não tinha chegado ainda do Corinthians. Então eu vou pra lojinha oficial e começo a escolher camisa. 2009, isso? Eu acho que foi 2009 ou 10. Centenário, qual é o centenário 2010. Então é 10. É isso aí, que 9 eu corri de Ferrari, é isso aí. E aí eu tô lá escolhendo as coisinhas na loja. Quando eu vou passar o cartão, aí me liga meu manager e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. O carro deu PT, você não vai correr esse fim de semana e o Corinthians tá cancelando o contrato. Puta que pariu. E o cara com a maquininha assim pra eu pagar. E aí, vai? Eu falei, irmão... Cancela. Eu vou dar uma pensada aqui. Perdeu a venda a loja. Vai pôr um piloto flamenguista pra andar no carro do Corinthians. Tá louco. Não, mesmo correndo, você não devia comprar aquela porcaria de camisa. Não fala assim. Não fala assim não, né, cara? Vou fazer com você o que o Rogério Ceni fez com o atleta Marcos Paulo, viu? Não fala do Rogério Ceni aqui. Muito bem, é isso, né? É isso, cara, que papo maravilhoso, né? Legal demais, Rodolfo. Obrigado, cara, viu, pelo obrigado de ter colado aí. Espero que você tenha malandro. gostado do nosso tesouro mineiro aqui. Cara, manja tudo, simpático, fala bem. Meu irmão, saúde e bom caminho, obrigado pelo teu tempo, viu? Foi muito foda o papo. Lembrando que quem quiser seguir, tá aí o Segue Instagram. a gente lá nos canais. Quem gosta de Fórmula 1, gosta de assunto mais técnico, falar de uma forma mais fácil, segue a gente lá, todas as redes sociais. O maluco é bom mesmo. Boa, Rodolfão. Valeu, Davizeira, seja bem-vindo de volta à tua casa. É nóis, irmão. Tô muito feliz de estar de volta aqui em Goiânia. Prefeito, arruma os buracos da cidade, prefeito. Por favor, cara. Tá bom? É isso, André. Muito obrigado. Até a próxima edição aqui no Saideira Podcast. Gostou do papo? Se inscreve aí no canal. Dá essa força aí, essa moral aí pra nós, tá bom? Fiquem com Deus. Beijocas. Aí, cara. Legal.